Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda uma vez mais, doutora Ana Rita Barros. Muito Vamos começar por fazer uma referência à situação económica mundial. A OCDE fez previsões para o crescimento da economia mundial e lançou alertas, podemos dizê-lo. Fortes alertas, não é? Portanto, a OCDE é uma organização de prestígio, sediada em Paris, e fez as previsões para o crescimento da economia para o corrente ano de 2,9%, o que é o valor mais baixo desde a grande recessão de 1929. E também ligeiramente abaixo da média dos últimos 5 anos. Justifica isso com a diminuição da procura interna, um investimento mundial marcado pela incerteza e a grande tensão comercial Estados Unidos, China são marcantes para o crescimento económico mundial. Considera que é uma situação preocupante, a OCDE? A OCDE considera e faz um alerta aos políticos para se preocuparem com esta situação. A zona euro tem ainda níveis mais baixos de previsão de crescimento relativamente à economia mundial, situando-se à volta, em 2020, à volta de 1,1%, o que é bastante baixo. Os Estados Unidos também decrescem, o que é importante para o resto do comércio e das transações a nível mundial. A China tem um abrandamento mais ligeiro, o único país que cresce é a Índia. Portanto, um país em desenvolvimento. Em desenvolvimento, com produção, com os níveis que nós sabemos, com a mão de obra barata, também que nós sabemos, com a proteção social diferente. Sim. Enfim, um país grande. Ou inexistente, a proteção social, podemos praticamente talvez dizê-lo. De maneira que o arrefecimento da economia europeia é o resultado da dependência do comércio internacional, com reflexos em polos industriais europeus de referência, que é o caso da Alemanha e da Itália. Não é? E a Alemanha, estando com problemas, implica nos outros todos. Contagia, digamos assim. Completamente. A OCDE propõe que sejam tomadas medidas agressivas. O que é que isto na prática quer dizer? Por um lado, criação de veículos de investimento, isto é, estímulos fiscais. E estímulos fiscais, a OCDE propõe aos governos que não sejam só a curto prazo. Normalmente os governos tomam medidas fiscais muito a curto prazo, têm governos a 4 anos. Propõe que sejam medidas sérias de incentivo a médio prazo. Claro que a capacidade fiscal varia de Estado para Estado, não é? No caso europeu, temos, por um lado, países que têm essa flexibilidade, como a Alemanha, os Países Baixos e a Suécia, e temos países que não podem, pela dívida pública, atingir níveis tão elevados, como o caso, por exemplo, o nosso caso, Portugal, da Grécia e até mesmo de Espanha, são países mais moderados, mas também a França, enfim. De maneira que são estes os avisos da OCDE, avisos sérios, que até foram seguidos pelo BCE, não é? O Banco Central Europeu vem em sintonia, vai em alinhamento com estas ideias, que não são bem ideias, são propostas de um organismo de referência internacional. Desde 1 de novembro que o Banco Central Europeu é presidido por Christine Lagarde, ela sucedeu a Mário Draghi. Nova presidência, novas políticas? Ou que políticas podemos esperar? Diferentes daquelas que a senhora Lagarde anunciava quando estava no Fundo Monetário Internacional. Portanto, no seu discurso na passada sexta-feira, perante uma elite financeira em Frankfurt, que foi o Congresso Bancário Europeu, referiu a nova Presidente do Banco Central os estímulos financeiros que continuam a ser necessários e não retirou as injeções monetárias que tanto caracterizaram a presidência do Sr. Draghi e que muitas vezes eram criticadas. Ela, enquanto à frente do FMI, tinha uma política monetária mais restritiva. Neste momento, talvez pela situação que nós anunciamos mundial, também há bocadinho, vê a necessidade de existirem outras políticas de incentivo ao crescimento. Embora tenha dito que, e insistiu, o papel do BCE é a política monetária.
mas compete aos governos fazer as políticas colaterais. E essas políticas, que segundo recomendou a Sra. Lagarde, é uma estratégia de combinação de várias políticas. Referia-se à baixa taxa de juros, para ser aproveitada pelos governos, às consequências expansionistas e relativamente à inflação que isso implica, e incentivou os governos a aproveitarem estas condições favoráveis e a fomentar o investimento interno, principalmente, e aí está o alinhamento com a OCDE, nos países que o permitam. Sim. E os países que o permitam são exatamente, primeiro, a Alemanha e a seguir todos os outros que têm uma dívida pública sustentável, digamos assim. Portanto, aqueles que têm margem para o fazer. Para o fazer, exatamente. E insiste que não se trata de gastar mais, mas de gastar melhor. E apelou a 2 campos onde essas iniciativas comuns devem se centrar, o digital e a economia verde. Estão na ordem do dia. Portanto, a política monetária por si só não consegue alavancar o crescimento, é preciso o tal estímulo da política fiscal e a política orçamental vir nesse sentido e de incentivos ao investimento, como há 10 anos, quando começou a crise, volta-se a insistir neste debate político ou económico de incentivos orçamentais para fazer crescer a economia. Fazer mais e melhor com menos dinheiro. Ou então com o mesmo, não é? Ou com o mesmo. Volta a falar-se dos alargamentos na União Europeia. Há países que querem entrar. Em que ponto é que estamos, doutora Ana Rita Barros? Portanto, prometeu-se um alargamento a alguns Estados. Neste momento surge uma sugestão do presidente francês Emmanuel Macron, mas uma sugestão que vem condicionada, digamos, Sim. exige cumprimento dos critérios políticos, ou seja, Estado de Direito, democracia liberal e compromisso europeísta, não só para a adesão, mas para a manutenção. Para a continuidade. Claro que isto vem de acordo com as políticas que nós temos conhecido, em tanto outros a Hungria, países, não é? Hungria, Polónia, etc. E o não alinhamento com as questões europeias. Mas Macron vê a necessidade de haver esse alargamento. Sim, não põe de parte o alargamento, mas define critérios, digamos assim. E diz que é preciso aprofundar a Europa, mantendo os seus valores. Portanto, este endurecimento dos critérios políticos para os países candidatos vai em sintonia com as liberdades democráticas dos Estados-membros e até com uma proposta que já também não é nova, que é o condicionamento da atribuição dos fundos estruturais, dependendo do cumprimento das regras democráticas da União Europeia. Portanto, esses países não podem ser de todo eurocéticos. Não podem, nem devem principalmente. Mas há eurocéticos na União Europeia neste momento, não é? Neste momento é exatamente para evitar isso que se propõe até uma alteração aos tratados, limitando o direito de veto para questões que condicionam decisões futuras, de maneira que isso ainda implica uma grande alteração. É uma situação a discutir e a ponderar. A União Europeia, através da sua porta-voz, já se pronunciou dizendo que, enfim, que está a analisar a situação, será analisada certamente pela nova Comissão, mas nós temos países candidatos que são países com uma estratégia importantíssima para a Europa, que é o caso da Macedónia, da Albânia, da Sérvia, do Montenegro, países dos Balcãs, que nós sabemos que estiveram em turbulência até há bem pouco tempo, recentemente. Há décadas, sim. Mas, e continuam com alguns conflitos. Alguns conflitos, eles, até interestados, que é o caso da Macedónia do Norte com a própria Grécia, que é Estado-membro, mas cujo não apoio europeu tem implicações, com certeza a Europa não quererá, que é a influência de potências, como é o caso da Rússia, da China e até mesmo da Turquia, que não é de menosprezar. Portanto, implicações geoestratégicas também, políticas. Também, e políticas, porque no fundo é a nossa fronteira ali naquele lado, não é? Temos a Croácia que está mesmo ali encostada. Será um tema certamente a acompanhar pela nova Comissão Europeia, que no próximo domingo inicia um novo ciclo, podemos dizê-lo. Exatamente, presidida no feminino. Ursula von der Leyen, uma mulher. Exatamente, uma mulher composta por 27 comissários. Portanto, o Reino Unido manteve a sua posição de não indicar o comissário a que tinha direito. Composta por 12 mulheres e
15 homens. É a comissão mais paritária. Até o momento desde as últimas. O Parlamento votou na passada quarta-feira a comissão, com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções. Os votos favoráveis foram dos três principais partidos, três principais famílias políticas, que é o caso do Partido Popular Europeu, dos socialistas e democratas e dos liberais. A votação não foi assim tão baixa quanto se esperava, não é? Tão baixa dentro dos padrões. Teve 65% dos votos dos parlamentares e a anterior comissão, em 2014, tinha tido 60%. E esta percentagem é, no entanto, de realçar a sua importância, dada a fragmentação do Parlamento Europeu em 7 grupos, não é? E a discussão que houve para a nomeação dos comissários, portanto, é importante. Mas com certeza que continuarão os parlamentares atentos às atuações dos comissários. A líder dos socialistas e democratas disse que os parlamentares irão estar muito atentos e vigilantes, particularmente com os comissários. Não podemos esquecer as exigências que colocaram quanto à votação favorável para alguns comissários indigitados, como já aqui referimos. A Comissão Europeia instaurou a diversos Estados-membros processos por infração em vários domínios da União. Um dos países, Portugal. A lista é extensa desta vez, a lista é muito extensa. É extensa? É extensa, incluindo até países que normalmente não são países prevaricadores, que é o caso da Dinamarca. Sim. Mas no caso português, falando deste caso especificamente, um dos temas foi sobre a tributação de veículos usados. Uma polémica que se vem arrastando há muitos anos. Há décadas, acho. Exatamente. Desde que portugueses residentes lá fora resolveram trazer os seus veículos, ou até empresas que os importaram, e que eram tributadas em valores mais elevados do que as transações internas aqui no mercado português. Sim. E isso volta a acontecer, apesar do Tribunal de Justiça ter um acórdão contrário à atitude portuguesa aprovado em 2016. Portugal alterou ligeiramente a versão do imposto, mas manteve, digamos, a prática. De maneira que a tributação de Portugal é mais elevada, o que contraria o artigo 110 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que diz exatamente que nenhum Estado pode tributar em valores mais elevados o mesmo bem nas mesmas circunstâncias, ou seja, veículos com a mesma grau de antiguidade vindos do mercado europeu ou não podem transacionados, ser tributados. Porque isso é contra o mercado interno, os direitos do cidadão e os direitos das empresas. Também pode haver empresas a importarem veículos, logicamente. A Comissão considera a medida fiscal portuguesa discriminatória em matéria de registro automóvel, que isto é depois para fazer o registro no nome dos proprietários, e concedeu um mês a Portugal para rever a situação, sob pena de remeter o processo novamente para o Tribunal de Justiça Europeu. Portanto, somos reincidentes nesta matéria. Vamos para uma última notícia que tem a ver com a atribuição do Prémio Lux de Cinema deste ano de 2019. Aqui no Funchal podemos ver um dos candidatos. Sim, um dos nomeados. Um dos nomeados, exato. Dos 3 finalistas. Dos 3 finalistas. O premiado não foi o caso. Não foi. Pode ser que ainda venha numa próxima oportunidade, como tive cheio da última vez. Será, de facto, uma oportunidade de vermos este novo filme. Esperemos que a Comissão o faça, trazê-lo ao Funchal. Quem sabe, já houve há 2 anos, penso que trouxe 2 filmes. Poderá ser agora em janeiro. Vamos ficar nessa expectativa. E então, qual foi o filme o filme premiado? Foi Deus Existe e o seu nome é Petrónia. É o nome da protagonista. O filme é uma coprodução da Macedónia, da Bélgica, da Eslovénia, da Croácia e da França, e baseado numa história verídica da Petrónia, ocorrida há poucos anos, há 4 ou 5 anos, no norte da Macedónia, e trazida para o cinema pela realizadora desta Macedónia do Norte, Tiona Mitevska. E fala sobre uma mulher que desafiou o sistema participando num evento de cariz religiosa destinado exclusivamente
a homens e interdito a mulheres. Não é só destinado a homens, como é interdito a mulheres. Era interdito mesmo. É, e que acabou por vencer. Foi um atrevimento, mas ela acabou por vencer. Portanto, é uma pessoa que era desempregada e foi uma maneira de, enfim, uma reação, digamos, quase espontânea de participar num evento e tornou-se vencedora. E o filme baseia-se nesta história verídica. O Prémio Lux permite aos 3 finalistas serem legendados nas 24 línguas oficiais da União Europeia e o vencedor, que é o caso destes filmes, adaptado a pessoas com deficiências visuais e recebendo também divulgação a nível internacional, que é muito importante para o cinema europeu e para esta realizadora em particular, claro, acredito. Até porque é de um Estado-membro, de um Estado não-membro, em colaboração com o Estado-membro. Alavancará com certeza a carreira cinematográfica não temos desta dúvidas senhora. disso. A terminar, doutora Ana Rita Barros, uma frase como é habitual. Do atual presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, na cerimónia exatamente de entrega do Prémio Lux em 27 de novembro, portanto anteontem, e que diz o seguinte: o cinema é uma chave simples que nos pode abrir a porta para a compreensão da realidade em que vivemos. David Sassoli, Presidente do Parlamento. Fala então da importância do cinema, da imagem, no contar histórias. E da mensagem que pode transmitir. E transmitir mensagens e fazer passar também realidades culturais de outros Estados-membros, que não aquele de todos onde os vivemos, Estados-membros. De todos. Podem, e até não membros, como nós vemos, sim. quando é uma colaboração, como foi o caso deste filme. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Até à próxima conversa. Obrigada, doutora. Obrigada.